Na ilha de Java, na Indonésia, ergue-se uma formação rochosa conhecida como Gunung Padang, Montanha da Iluminação, em sânscrito. Por séculos, foi vista como um afloramento natural, talvez um local cerimonial menor da cultura Sunda. Mas em 2012, uma equipe de geólogos e arqueólogos, liderada pelo Dr. Danny Hillman Natawidjaya, fez uma descoberta que abalou a academia. Gunung Padang não é uma colina, é uma pirâmide megalítica e pode ter mais de 20 mil anos. Usando radar de penetração no solo, magnetometria e perfurações, revelaram 5 camadas enterradas, cada uma mais antiga que a anterior. A camada mais profunda, datada por carbono 14 e luminescência óptica, aponta para entre 20 mil e 27 mil anos atrás, milênios antes de Göbekli Tepe, antes do fim da Era do Gelo, antes de qualquer civilização oficial. Se for verdade, tudo o que sabemos sobre a origem da humanidade está errado, porque, segundo a história convencional, os humanos daquela época eram caçadores-coletores nômades incapazes de organizar grandes obras. E ainda assim, aqui está uma pirâmide maior que a de Gizé, escondida sobre uma montanha. Gunung Padang não foi construída de uma só vez. É uma estrutura em camadas, como um bolo de tempo. A camada superior, 300 a.C., tem degraus de andesito e colunas alinhadas com o solstício, obra da cultura megalítica de Java. Mas abaixo dela há uma segunda camada, de 7.000 a.C., com blocos mais rústicos. Abaixo ainda, uma terceira, de 9.000 a.C. E então, nas profundezas, as camadas 4 e 5, de 16 a 27 mil anos atrás, revelam paredes de pedra trabalhada, corredores e câmaras seladas. O mais chocante, as pedras da base não são locais. Foram trazidas de quilômetros de distância e encaixadas com precisão. Isso exige logística e engenharia em uma escala que a ciência diz ser impossível para a época. Quem eram essas pessoas? Por que construíram uma pirâmide tão profunda? E por que a enterraram camada após camada, como se quisessem esconder sua origem mais antiga do mundo? A descoberta de Gunung Padang gerou uma batalha feroz na comunidade científica. Arqueólogos tradicionais acusaram a equipe de sensacionalismo e má interpretação de dados. Alguns disseram que as camadas profundas são formações geológicas naturais, mas os defensores respondem: como rochas naturais formam corredores retos, paredes verticais e alinhamentos astronômicos. Em 2014, o governo indonésio chegou a congelar as escavações. Pesquisadores foram pressionados a recuar. Por quê? Porque se Gunung Padang for realmente de 20 mil a.C., todo o paradigma da evolução humana desaba. Significa que houve uma civilização avançada antes do dilúvio, antes da escrita, antes da roda, e que ela foi apagada do registro histórico. Talvez por um cataclismo global, talvez por escolha própria, mas as pedras não mentem, e elas estão gritando uma história que o mundo não quer ouvir. Gunung Padang não está sozinha. Ao redor do mundo, há estruturas que desafiam a cronologia oficial. Göbekli Tepe, na Turquia, Yonaguni, no Japão, as pirâmides de Bósnia, na Bósnia, até as colinas artificiais de Poverty Point, nos Estados Unidos. Todas compartilham traços, alinhamentos estelares, uso de pedra megalítica e datações que antecedem civilizações conhecidas. Mas Gunung Padang é única, é a maior e mais antiga. E há algo mais. Estudos de geolocalização mostram que Gunung Padang está em um ponto energético da Terra, alinhado com outros sítios antigos, como Angkor Wat e as pirâmides do Egito. Seria coincidência? Ou parte de uma rede global de conhecimento deixada por uma civilização mãe que sobreviveu ao colapso do fim da Era do Gelo? Se sim, Gunung Padang não é só um templo, é um marco de memória, erguido para que um dia nós nos lembrássemos de quem éramos antes do esquecimento. Por que construir uma pirâmide tão profunda? A resposta pode estar na acústica e na energia. Pesquisadores descobriram que as câmaras internas de Gunung Padang têm propriedades ressonantes únicas. Quando certos sons são emitidos, as paredes vibram em frequências que afetam o cérebro humano, induzindo estados meditativos ou até alucinações.
alucinações. Além disso, medições de radiação mostram anomalias magnéticas no centro da estrutura. Alguns acreditam que Gunung Padang era um gerador de energia ou um observatório dimensional, usado para sintonizar com forças cósmicas. Outros dizem que era um refúgio espiritual, onde xamãs entravam em contato com ancestrais ou entidades. Seja qual for o propósito, uma coisa é clara: este não era um monumento para os olhos, era uma máquina para a alma, e foi selada para proteger seu segredo até que a humanidade estivesse pronta. Apesar das evidências, Gunung Padang permanece marginalizada. Poucos livros a mencionam, poucos documentários a exploram em profundidade. Por quê? Porque aceitá-la significa revisar não só a arqueologia, mas a biologia, a geologia e a história da consciência humana. É mais fácil chamá-la de formação natural do que enfrentar a possibilidade de que fomos enganados sobre nossa própria origem. E há outro fator: o local é sagrado para os javaneses. Muitos acreditam que perturbar as camadas profundas despertará forças antigas. Em 2018, após uma escavação não autorizada, relatos de tremores locais e sonhos proféticos se espalharam pela região. Será superstição? Ou um aviso de que algumas verdades devem permanecer enterradas? O que sabemos é que enquanto o mundo ignora Gunung Padang, as pedras continuam lá, esperando. Gunung Padang não é apenas uma pirâmide, é um espelho do que perdemos. Ela nos mostra que a humanidade já foi capaz de feitos grandiosos muito antes de inventar a escrita, a roda ou as cidades. Talvez tenhamos tido ciclos de ascensão e colapso. Cada vez que caímos, esquecemos quem éramos. Gunung Padang pode ser um farol desse tempo perdido, um lembrete de que não somos os primeiros a dominar a pedra, o som e as estrelas. E talvez, neste exato momento, estejamos nos aproximando de outro ponto de virada. Se for assim, os construtores de Gunung Padang não estavam apenas honrando os deuses, estavam deixando um manual para o futuro. A pergunta não é quem construiu Gunung Padang, o que eles sabiam que nós esquecemos. Se este vídeo tocou algo em você, compartilhe, porque a verdade mais antiga do mundo não está nos livros, está sob nossos pés, esperando para ser redescoberta. Se você chegou até aqui, é porque esse conteúdo fez sentido para você. E se fez diferença, já deixa o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer e a alcançar mais pessoas. Aproveita também para se inscrever e ativar o sininho, assim você não perde nenhum dos próximos vídeos que vem por aí. Aqui no canal, a nossa missão é trazer sempre reflexões, histórias e informações que agreguem valor ao seu dia a dia. Então, comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo e o que gostaria de ver nos próximos. Sua opinião é muito importante. Obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.